Eu tô tentando gravar, mas não dá, porque os cachorros estão latindo muito ali do lado. E aí toda vez que eu for fazer o vídeo, eu vou ter que parar. Vou ter que parar. Vamos tentar de novo? Vamos ver se eles ficaram em silêncio. Vamos tentar de novo. Ai, meu Deus, vai ser difícil. Vou ter que ficar gravando de madrugada. Ok? Então vamos tentar de novo. Não vou voltar, não. Vamos começar de novo. Ontem, o vídeo de apresentação, né? Eu falei do desejo que eu tenho de contar a minha história, de registrar a história de superação. Me apresentei, né? Para os que não me conhecem. Meu nome é Alexandra, tenho 47 anos, sou casada. Ó, estão ouvindo? São os cachorros aqui do lado. E tenho 3 filhas, 3 meninas. Uma de 20, uma de 25 e uma de 26. A de 26 está grávida e é um menino, Benício, vai ser o meu neto. Vou falar muito dele depois aqui no meu canal, vou colocar bastante vídeo dele. Mas o meu propósito mesmo é contar a minha história. E vai chegar a hora de falar das minhas filhas, vai chegar a hora de falar do Benício. E vamos lá então. Né? Eu falei que eu ia contar desde a infância para poder tentar explicar melhor o porquê de eu estar fazendo o vídeo e como eu cheguei até aqui. Eu não lembro muito da minha infância. Esse é um dos motivos que eu estou fazendo o vídeo. Eu sou muito ruim de memória. Eu esqueço muito as coisas. Isso é um bom sinal. Eu sempre falava que assim, ai de Deus eu esquecer. Porque realmente eu não consigo guardar muita coisa. Tem algumas coisas que eu guardo, que eu falo que realmente Deus quer que seja um aprendizado para minha vida. E tem outras coisas que eu não lembro, que eu esqueço. E a minha infância, eu esqueci muitas coisas. Esqueci muitas coisas. Eu tenho poucas lembranças da minha infância. Meus pais vieram da Paraíba, né? Que eles contam, óbvio, que eu não era nascida ainda. E vieram construir a vida, né? Como eles dizem, aqui no Rio. Tiveram 6 filhos, foram 4 meninos. Um faleceu quando nasceu. E teve uma menina, que era o sonho, né, deles, por terem 4 meninos. E por último tiveram eu aqui, Alexandra, que minha mãe fala que foi uma gravidez complicada, porque ela estava fazendo tratamento de mioma, teve que operar, ficou com uma barriguinha enorme, foi cesárea. Ela conta, assim, os traumas que ela teve na minha gestação. Mas minha mãe aí fez a ligadura e eu fui a caçula. Fui a caçula e desde pequena, assim, eu me sinto um pouco diferente. Eu até brinco, né? Eu falo pra minha mãe. Eu falo, mãe, senhora, eu não sou adotada, a senhora me achou, como é que foi? Porque, assim, eles até comentam até hoje, né? Eu sou a mais nova, que tem uma cabeça de velha, eu sou chata, eu sou tradicional demais, eu sou apegada à família, eu sou aquela que sempre quis fazer da família uma festa, fazer da família um tudo, e sempre tive isso na minha cabeça. Eu lembro muito pouco da minha infância, muito pouco. Eu lembro que minha mãe tinha crise de nervos, eu era bebê, eu assisti algumas, isso fica na minha memória. Eu lembro do meu pai trabalhando para tentar dar o melhor pra gente, porque eram 5 filhos, né? Minha mãe era analfabeta, meu pai fez até a 4ª série e meu pai trabalhava muito para alimentar a gente, para dar uma roupa. Era uma bicicleta para os 5 filhos, aquela coisa assim. Mas o que a gente tinha muito era amor mesmo, era carinho. Minha mãe sempre fez tudo, lavava roupa para fora. O que era para fazer para ganhar dinheiro, minha mãe fazia para poder sustentar a gente, para poder dar o de melhor pra gente. Mesmo sendo analfabeta, ela ensinava a lição da escola, que até hoje eu não consigo entender, eu acho que é o amor de mãe mesmo. Ela parava do nosso lado e ela ficava ensinando a gente, pra gente poder aprender. E isso, assim, eu não vou esquecer nunca. E uma das coisas que me lembra muito a minha infância era na escola. Essa é a lembrança que eu tenho. Eu tenho uma lembrança de ir pra escola, e quando eu chegava da escola eu brincava muito. Eu lembro que minha mãe fazia aquelas Maria Chiquinhas assim no meu cabelo, e aquilo doía, que minha mãe apertava, com medo da gente pegar piolho, aquelas coisas todas. Eu lembro disso. Eu lembro que eu gostava de ir pra escola, eu gostava de estudar. Eu lembro também que a minha primeira professora, Janice, o nome dela,
E eu lembro que o carinho que ela tinha com a gente. E eu era muito medrosa, muito. Na época que eu era criança, tinha aquela fase da mulher loura no banheiro e eu ficava apavorada. Às vezes eu chegava em casa urinando nas calças, porque eu tinha medo de ir pro banheiro. Eu era medrosa já desde de criança. E assim, algumas coisas eu lembro de chegar na rua, nós não tínhamos brinquedos naquela época, então a prefeitura colocava aquele monte de barro assim, e eu chegava da escola subindo como se fosse um tobogã, sabe? Minha mãe não deixava a gente ficar na rua, ela colocava a gente pra dentro, a gente não podia ficar na rua, a gente não podia aparecer com nada que era nosso, que era da escola, se um amiguinho emprestasse alguma coisa, e minha mãe abrisse a mochila e visse, ela ia lá, ela devolvesse. Então, assim, ela e meu pai sempre ensinaram isso pra gente. Ser pobre é uma coisa, ser relaxado é outra. Ser pobre, você tem que querer o que é teu. Meu pai falou uma frase pra mim um dia, que eu não vou esquecer, eu era criança, e eu lembro disso. A gente conversando assim, meu pai falou assim, vendo o jornal, eu acho, falou, qual a diferença de um ladrão que rouba R$ 1 e de um ladrão, não era R$ 1 na época, era uma moeda que ele falava, e de um ladrão que rouba um banco? O que é melhor? E eu lembro que eu parei para pensar, eu falei assim, do banco ganha mais, né? Meu pai falou, não, errado. Os dois são da mesma forma, porque nem a moeda não é sua e nem o dinheiro do banco. E meu pai sempre explicou a gente muito nisso, meu pai era muito certo, ele era aquele ogro, paraibano ogro, mas ele sempre deu uma educação pra gente perfeita. Tipo, na época, né? Hoje em dia, cara, meus filhos têm tatuagem, aquela coisa toda mesmo eu levando um susto de vez em quando, né? Hoje foi um dia de um susto desse com uma delas, mas tudo bem. Meu pai, ele não deixava meus irmãos fazerem tatuagem. Eu e minha irmã, então, nem pensávamos nisso. Se nós passássemos batom vermelho, meu pai fazia assim, ó. Meu pai tirava, porque não era coisa de moça decente, batom vermelho. Unha pintada de vermelha, minha mãe não pintava. Cabelo curto, nossa, minha mãe não podia nem no salão se fosse homem cortando cabelo. Não tinha isso aqui. Meu pai era aquele paraibano ogro, assim, sabe? O jeitão dele, né? Mas era o jeito dele mesmo, era a personalidade, porque não tem nada a ver de eu falar que ele é paraibano de ele ser, não, é o jeito dele, porque minha mãe também é, e minha mãe é super tranquila. Então, meu pai tinha muito isso, sabe? O filho dele, enquanto estivesse morando com ele, não podia fazer tatuagem, não podia colocar brinco, não podia fazer nada. E eu lembro que meus irmãos eram terríveis. Meu irmão mais velho, então, nossa, ele aprontava muito, 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 muito. Teve um dia que eles picharam, esse meu irmão mais velho, pichou o quarto inteiro, inteiro. Ele fez uma tatuagem, cara, eu falei, meu pai, agora vai botar ele pra fora. Ele aprontava, ele desafiava, assim, sabe? E eu lembro muito disso tudo. E esse meu jeito de ter medo de tudo, eu sabia que tinha alguma coisa por trás disso, sabe? Eu era uma pessoa um pouco diferente em termos disso. Não sei se eu era porque eu era mais nova, eu não sei. Eu tenho uma lembrança de uma tia que veio lá do Nordeste e ela levou meus irmãos e a gente, assim, para um bloco de carnaval que tinha aqui perto. E quando eu sentei no meio fio, no paralelepípedo, na época era lança-perfume que eles usavam. E eu vi aqueles caras com aquela... Era tipo uma garrafinha, não lembro bem, usando. E eu ficava apavorada. Eu era pequena e eu falava pra minha tia que eu queria ir embora porque eu tinha medo de eles colocarem aquilo pro meu irmão. Ou... Eu sempre pensava nisso, sabe? Eu não pensava em mim, não. Eu tinha medo, achava que aquilo podia matar meu irmão. Essas coisas assim, sabe? Que hoje eu fico pensando e eu falo, meu Deus... Eu já era medrosa naquela época, muito medo. Eu tinha medo de experimentar cigarro. Criança, sabe aquelas crianças que se reuniam e colocavam papelzinho para fingir que era cigarro? Então, eu tinha medo. Eu tinha medo de bebida, de cerveja, essas coisas assim. Eu tinha pavor. E eu não entendia porque eu falava, meu Deus, que saco. Sabe, eu queria ser igual a todo mundo, mas eu tinha medo. Quando a gente ia brincar na rua, brincar de... queimada, pique bandeirinha, essas coisas assim. Quando alguém dava uma bolada forte na outra, eu sentia dor. Eu ficava triste. Eu nunca gostei de briga, eu nunca gostei de nada disso. Eu sempre fui assim, a minha infância toda. Eu não lembro de momentos assim de infância, eu fazendo coisas diferentes, sempre era com medo das coisas. Medo disso tudo. E eu falava assim, cara, como é que vai ser quando eu tiver adolescente, sabe? Eu queria crescer, queria ser aquilo.
com 11 anos e alguma coisa, eu queria ganhar dinheiro para ajudar meu pai e minha mãe. Porque era difícil ver, sabe? Eles fazendo as coisas e eu ali. E eu comecei a tomar conta de um menino, de um garoto. E pra mim, assim, foi muito bom. Eu ganhava meu dinheirinho, sabe? E podia comprar as coisas pra mim. Eu comprava as coisas pra mim. E meu pai não queria, eu fazia isso escondido do meu pai. Porque pro meu pai eu não tinha que trabalhar, principalmente sendo menina. E minha mãe sabia, eu ia lá, tomava conta, que hoje em dia deve estar um rapaz. E eu fazia isso, eu lembro que eu fazia de tudo para poder ajudar, sabe? Aquela família que estava lá, porque aquela família estava me ajudando. E isso foi com 11 anos e alguma coisa. E eu lembro que na escola, nessa época, eles passavam um caderno com umas perguntas para poder fazer as perguntas e a gente responder. As pessoas da minha idade devem lembrar. E as perguntas eram assim: seu maior sonho? Meu maior sonho era ser mãe, desde pequena. Um ídolo, eu colocava Deus. Criança, um herói, meu pai. Essas coisas eu não esqueço. Essas coisas ficam guardadas assim para sempre dentro de mim. Então eu sempre sonhei: vou crescer, vou trabalhar, vou arrumar um namorado que vai ser o amor da minha vida, vou casar e vou ter 5 filhos, igual minha mãe. Eu quero 5 filhos. Eu quero a casa cheia, eu quero meus filhos com o irmão brincando, eu quero 5 filhos igual minha mãe. E eu quero casar e ficar igual meu pai e minha mãe ficaram, até a morte separar. Isso é que desejo que tinha aquela criança de 9, 10, de 11 anos. Essa era a vontade que eu tinha. Eu não tinha aquela vontade de, vou morar sozinho, vou ganhar dinheiro para comprar. Não. Esse era o meu sonho. Era trabalhar, ajudar meu pai e minha mãe, conseguir um amor para a vida inteira, casar e ter 5 filhos. E aí, com 12 anos, eu fui numa igreja com o meu ex-cunhado, ex-marido da minha irmã, e eu ouvi o pastor lá na frente falando assim, falando de um Deus, e que aquele Deus podia mudar a vida, aquele Deus podia mudar a sua vida. E eu pensei assim, dentro de mim, eu não fui lá na frente, eu não aceitei Jesus, não levantei a mão, não. A oração que eu fiz dentro de mim, eu tinha 12 anos de idade. Aquela palavra, ela veio ao meu encontro, e eu lembro que eu sentada, eu fechei os olhos assim e falei, eu quero esse Deus para minha vida. E eu cresci vendo meu pai bebendo no final de semana. Meu pai trabalhava, meu pai se esforçava, mas meu pai bebia. E às vezes as únicas brigas dele com a minha mãe era por causa de bebida. Minha mãe não bebe e meu pai bebia. E aí eu vi aquilo e a única forma para minha justificativa era a bebida, da briga deles. Então ali eu falei com Deus, assim, no meu particular, no meu íntimo. Aí para aqueles que falam o tempo inteiro, desde quando me conhecem, que eu não bebo, evangélica, irmã, não bebe. Opa, peraí, vamos lá, agora vocês estão sabendo. Eu não bebo, nunca bebi, não gosto, todo mundo que me conhece sabe disso. Não gosto, não apoio, não acho legal, sou contra, levanto a bandeirinha sim contra o álcool, contra o cigarro, contra as drogas. Porque eu já perdi meu irmão com câncer de pulmão, eu perdi meu irmão por causa do tabaco, por causa do cigarro. Eu já vi bebida destruir família, o álcool destrói família sim. Sim, se não destruiu a sua, se você bebe, legal, mas eu já vi o álcool destruir famílias, eu já vi drogas destruir famílias, então eu não apoio e eu levanto essa bandeira. Essa é a minha história, então vocês têm que respeitar a minha história, eu respeito todo mundo, mas eu respeito, mas eu não apoio, sou contra totalmente. Então foi isso que eu falei naquele dia ali com 12 anos, eu falei, eu quero esse Deus pra minha vida, eu quero. E eu nunca vou colocar um álcool na boca.
Se esse é o problema que tem da família, minha mãe e meu pai, eu só vejo eles brigarem quando meu pai bebe, que era só final de semana, meu pai não bebia durante a semana não, só final de semana. Se o único problema era esse, eu não quero isso para minha família. A minha família não vai ter isso. A minha geração não vai ter isso. E eu lembro que eu fiz com 12 anos. 12. Eu tava saindo de uma infância, entrando para uma adolescência e tava ali. E eu nunca mais esqueci esse dia. Nunca mais. Nunca, não importa a situação que acontecesse, não importa o que as pessoas falavam. Naquela época eram festas americanas, né? Tinha musiquinha, não era aquilo, não é bagunça que é hoje, não. Tinha festa americana sim, e não era só cachaça, só bebida, não. Era pastel de sardinha em lata, pastel de queijo, pastel de carne, era sanduíche, patê com pão, era isso que a gente tinha. Sacanagem, que era cenoura com azeitona, e outras coisas mais, presunto, queijo, que tivesse, que às vezes a gente não tinha as coisas em casa, a gente fazia a sacanagem de qualquer jeito. E eu ia para os lugares, e eu via as pessoas beberem, eu nunca coloquei um álcool na boca. Seja vinho, seja champanhe, cidra, nada. Até o suco de uva integral para mim, às vezes não cai bem, porque me lembra muito. E drogas também. Eu ia acampar, né, com meu irmão mais velho e tinha uns círculos assim, as pessoas usavam, passavam cigarro. E eu nunca experimentei. E nunca deixei de falar com as pessoas que estavam ali, as pessoas conheciam, mas eu nunca experimentei. As minhas filhas falam assim, mãe, que história você que vai ter para contar para os seus netos? Você não vai ter história nenhuma. Eu falo, gente, é mesmo. Nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí. Meu Deus, o que é isso? Mas Deus sabe todas as coisas. Lá na frente, eu vou responder isso que eu falei agora. O porquê que eu nunca fiz isso. O porquê Deus não permitiu que eu nunca fizesse isso. Nunca. Porque existem vários dedos que apontam, sabe? Muitos apontam. E eu, no futuro, né, ia ter 3 meninas. Tive 5 gestações, mas eu tenho 3 filhas. E as 3 meninas, eu precisava não ter feito nada disso. Porque falar com elas, olho no olho, falar assim, nossa, é muito complicado. Muito. As 3 não me puxaram muito, não. Puxaram bastante coisas. Mas algumas coisas elas não me puxaram, não. Elas não são tão assim que nem eu. Mas esse é um pouco da minha infância. E nesse dia que eu aceitei a Jesus, que eu falei que eu queria esse Deus para minha vida, esse dia foi inesquecível. Porque depois desse dia, tudo que veio acontecer na minha vida, todas as coisas me deixaram mais forte, sabe? Mais firme. Eu tive pancadões, que eu vou contar depois. Depois eu vou contar esses pancadões que eu tive. E todas as vezes, até hoje, quando vem um pancadão, ou quando vem alguma coisa que machuca o meu coração, que fere, que, nossa, o que mais acontece? O que eu faço? Eu vou lá e lembro daquele dia, e eu falo assim, não, eu não posso revidar o que fazem comigo, porque se dói em mim, dói também no outro. E quando você aprende a amar o teu próximo como a ti mesmo, você pensa 3, 4, 5 milhões de vezes. Você vira, tipo, sabe? Literalmente bate na cara e você dá outra face. Não é mais ou menos isso não, mas você começa a não dar tanta importância, sabe? Você fica triste, as pessoas te machucam. Aí, o meu caso é assim, eu falo com Deus. Eu choro, Deus já sabe o que eu vou falar mesmo, porque Ele me conhece, e eu falo com Ele. Se eu tô triste, eu tô triste, se eu tô com raiva, eu tô com raiva, se eu tô magoada, eu falo, Pai, eu tô magoada e eu não consigo agir de outra forma, sabe? Eu não consigo ficar assim, a santidade o tempo inteiro. Não, eu tô triste, eu tô chateada, eu chego pra Ele e falo, Pai, eu tô triste, eu tô chateada, eu choro. Acabou o choro? Acabou tudo. Ufa, vida que segue, vamos continuar. É assim que funciona. Porque não adianta, eu aprendi que não é contra a carne, né, que a gente tem que lutar. Então não adianta, sabe, se dói em mim, vai doer no outro também. Se eu não gosto de sentir dor, eu não posso querer causar dor no outro também.
Entendeu? E se as pessoas às vezes não entendem o nosso jeito de ser, às vezes eu sou taxada muito disso, sabe? Ah, se faz isso, ah, ela é lerda, ah, ela é isso. Não, não é isso não. É porque às vezes eu me sinto anestesiada mesmo, eu me sinto anestesiada, sabe? Eu me sinto anestesiada porque assim, o que você vai fazer? Senão você pira o cabeção. Você pira o cabeção. Uma pessoa de 12 anos que toma uma decisão dessa na tua vida, e eu guardei isso pra minha vida toda, até hoje eu sou assim. Até hoje, as pessoas da minha família que bebem sabem o que eu falo, sabem o que eu faço. Sabe, eu não gosto. Se eu tô ali fora, se eu vejo um cachorro latindo, se eu vejo um cachorro sentindo dor, eu não consigo ficar parado, olhar e falar assim, ah, o cachorro não é meu, os meus estão dentro de casa, quietinhos, estão alimentados, estão quentinhos. Eu não consigo. Isso é de mim. Eu não consigo. Eu não consigo ver alguém brigando na rua e ficar olhando com um sorriso e falar, vai brigar, Não consigo, eu não consigo. Isso me causa dor, sabe? Me causa dor. Eu fico nervosa, às vezes quando tem alguma confusão, alguma briga, se eu passo por perto. Gente, se eu não puder ajudar, se eu não puder falar nada, eu quero ficar bem distante, bem distante. Eu lembro uma vez que, há muitos anos atrás, uma pessoa foi assassinada, levou uns tiros, e eu lembro que eu falava pro meu marido assim, vai lá no ouvido, fala de Jesus, fala do amor, não sei, eles me segurando e eu não conseguia me controlar, porque aquilo me causa dor, sabe? Eu não consigo pensar, eu não consigo, eu fico até emocionada, porque eu sinto isso. Isso, assim, é muito forte dentro de mim, muito, eu tenho na minha cabeça, assim, às vezes eu tô com muita dor, muita, Deus sabe do que eu tô falando, mas aí, quando eu vejo alguém sentindo dor, é como se eu esquecesse da minha dor, sabe? Não é esquecer, eu acho que quando você cuida da dor de alguém, Deus cuida da tua. É mais ou menos assim. É uma coisa na minha cabeça, mas que eu sou assim. Eu ensinei minhas filhas a serem assim. Eu ensinei, elas falam assim, mãe, como é que pode? Como você é criança, você podia ser assim, não sei o quê. Eu falei, filha, eu nunca gostei de briga, eu nunca gostei de nada disso. Sabe, eu falava pra elas, eu lembro uma vez que a minha do meio mordeu a minha mais velha. Pegou assim, elas deviam ter uns 4, 5 anos, e mordeu. Não, a mais velha mordeu a do meio. Aí deu aquela mordida. E aí eu sempre falei pra elas da dor do outro, sempre ensinei, faz isso não que dói, não faz isso não que dói, aquela coisa toda. E eu lembro que eu peguei o braço da mais velha e falei assim pra do meio, morde. E ela olhou pra mim e falou assim, não, mamãe. Aí eu morde pra ela sentir. Não, mamãe, vou morder não, porque dói muito. Nossa, isso dali pra mim, cara, que aprendizado. Que aprendizado. Eu vejo hoje em dia os pais falarem assim, se chegar em casa, se apanhar, vai lá e bate. Gente, como que a gente vai acabar com a violência? Como que a gente reclama da violência lá fora se a gente constrói assim com os nossos filhos a violência dentro de casa? Sabe, é homem, tem que ser forte, é mulher, não tem que ser forte. Gente, chega de violência. E quando a minha filha falou isso comigo, eu falei, meu Deus, o que é isso? A gente educa, a gente ensina e a gente tem a resposta. A gente tem a resposta. Não é porque elas são medrosas como eu, não. Ou melhor, até acho que é bom ser medrosa, sim. A gente pode ser muito mais firme, a gente pode ser uma força, a gente pode ser muito mais forte, não precisa disso. Não precisa machucar o outro. A gente não precisa fazer isso. E eu falo para minha filha que tá grávida, o Benício, quando estiver comigo, eu vou ensinar isso. Eu vou ensinar isso pro Beni, eu vou falar, Beni, não faz dor no outro, não faz, você sente dor? Não faz isso, não pode bater. Se você chegar na escola, alguém querer te bater, fala com a tua professora. Chega em casa, fala com a vovó, fala com a mamãe, com o papai, que a gente vai lá e a gente conversa. Eu corria de briga quando eu era criança. Eu sempre corria, eu tinha medo. E hoje em dia eu sei que eu posso falar com as minhas filhas sobre isso, porque eu nunca fui de briga. Eu achava feio, sabe? Aquele negócio, vou brigar por causa de namorado. Gente, pelo amor de Deus, nada mais ridículo pra mim do que isso. Essa é a minha história.
esse é o meu jeito. Se você é diferente, se você gosta disso, olha, eu vou te dizer uma coisa. A vida é tão curta, sabe? As coisas passam tão rápido, não vale a pena, não vale a pena. Eu aprendi também, desde cedo, que o que é nosso, o que não é pra ser, não vai ser. Sem brigas, sabe? Eu já fui chamada de tanta coisa, já inventaram tanta coisa de mim. Eu já tirei foto do lado aqui, todo mundo da minha família bebe, todo mundo da minha família. Eu já tirei foto com eles, assim, segurando um copo, segurando uma lata, e as pessoas falarem, tá bebendo, falava que não bebe, eita, sabe? Gente, eu nunca bebi. Mas eu nunca bebi para satisfazer você, não. Eu nunca bebi porque é algo particular meu. É algo comigo e Deus. Nunca gostei. Eu não preciso fazer isso quando eu tô sozinha. Eu não preciso fazer isso. Então as pessoas falam isso, sabe? Ela tá assim, ela tá não sei o quê. Olha, já me chamaram de louca. Já falaram que eu saí para arrumar confusão, que eu ligava, que eu fazia isso, fazia aquilo. Me desculpe. Se você que me conhece, e se você acredita em alguma dessas outras coisas que falam, você não me conhece. Porque quem me conhece sabe como eu sou. Eu falo assim, o meu jardim secreto é um lugar onde só realmente os íntimos conhecem. E eles sabem disso. E as pessoas gostam muito de falar, sabe? As pessoas criticam, as pessoas falam. E eu desde pequena, ainda tô falando da minha infância, tá, gente? Tô tentando explicar na minha infância o porquê disso hoje, por que eu não bebo, por que eu não faço, por causa disso. Nunca. Sempre gostei de dançar. Eu saía pra dançar, eu gostava de dançar. Gosto muito, tem alguns cantores que eu gosto muito. Minha filha mais velha, ela puxou a mim, puxou o pai também de gostar de Legião Urbana, a gente ouvia muito. Então minha filha ouve Legião Urbana, ela é apaixonada. E de vez em quando tem um showzinho agora, assim, eu tributo, eu vou com ela. E eu fico lá, sabe? E assim, ela gosta disso, agora aquilo. Nossa, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, quantas asneiras que falam. Quantas? Porque assim, eu não tô nem aí mais. Eu não tô nem aí. A minha infância, ela me moldou, sabe? Eu tenho isso, esse meu jeito de ser, esse meu jeito medroso, esse meu jeito de ajudar, esse meu jeito de querer estar do lado, sabe? Esse meu jeito de ver alguém sentindo dor e tá querendo ajudar. É porque assim, cara, eu nasci assim, sabe? Isso tá dentro de mim. E quando minhas filhas começam a falar as coisas, eu tô com uma blusa aqui que foi minha mais velha que deu. Tudo que a blusa que tá escrito é agradecer, gratidão, isso, aquilo. Tem até uma história, vou ter que sair um pouco da infância. Ela fez no aniversário dela do ano passado, ela tinha feito uma cirurgia durante o meio do ano. E a gente estava fazendo um bolo para ela de aniversário personalizado. Então, o bolo, as irmãs mandando foto, sabe, vários temas. Eu falei, tá, mãe, faz assim, faz direitinho, tá bom. Quando eu cheguei com um bolo aqui à noite, o bolo tinha várias frases escrito gratidão, saúde, obrigada, e superação, um monte de coisa. E elas olharam e elas tiraram uma foto e colocaram, né, a expectativa e a realidade. Mãe, não tinha como. Eu fiz uma foto assim, ó, para colocar em volta os momentos da vida dela. Ela falou, mãe, esse bolo é meu ou é seu? Aí eu falei, minha filha, não sei, eu não sei explicar, mas eu sou assim. Desde de nova. Então, hoje em dia, as pessoas falam, é da igreja, não bebe. É irmã, não bebe. É por causa de... Nada. Confunde as coisas, não. Existe, sabe, o nosso caráter. Existe essências que a gente nasce. Existe. Da mesma forma que eu respeito, da mesma forma que eu fico com a minha família quando bebe, da mesma forma que eu tô junto, da mesma forma que eu almoço, da mesma forma que eu tenho o prazer de fazer almoço, o prazer de estar junto. As pessoas têm que aprender a respeitar. Tem que aprender a respeitar o nosso jeito de ser. Sempre. Então, assim, as pessoas, desde criança, aquela menina boazinha que gostava de... Eu lembro que eu ia pra casa das pessoas, e olha que as pessoas mais velhas que me conhecem sabem disso, que até hoje eu passo isso para minhas filhas. Quando eu era criança, eu ia pra casa das pessoas, a minha mãe olhava pra mim assim, tipo, tem louça na pia de alguém.
Minha mãe, ela olhava pra mim e eu sabia que eu ia ter que me oferecer e falar assim, se eu fosse almoçar na sua casa, podia todo mundo ficar na mesa, mas acabou o almoço e minha mãe falava assim, vai lá, você não quer lavar a louça? Aí eu ia levantar pra lavar a louça, aí se a dona da casa falasse assim, não, pode deixar aí, eu tinha que insistir pra lavar, eu tinha que falar assim, não, eu quero lavar. Porque minha mãe falava que isso era uma forma de agradecer, sabe? A pessoa ter aberto a casa, ter dado almoço pra gente, ter chamado. Eu faço isso com fiz isso com as minhas filhas, né? Agora já estão moças. Mas qualquer lugar que a gente ia, eu sempre falava assim, filha, leva o prato lá na cozinha, que era pra lavar. E isso não dói, sabe? É gratidão, isso não dói. E minha mãe, ela tinha um hábito, tudo isso foi criação. Minha mãe tinha um hábito de ficar no portão conversando no final do dia. E se o vizinho viesse na esquina com aquelas bolsas de mercado, ela mandava a gente ir lá ajudar. E a gente ia ajudar. Quer mais? Se a pessoa fosse dar uma moedinha pra gente, uma bala, a gente não podia aceitar. Porque a gente não ia pelo interesse do dinheiro. A gente ia para poder ajudar, que minha mãe falava que a gente tinha que ajudar. E isso, gente, era incrível. Incrível, 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 incrível. Era secar a louça na casa do vizinho, o vizinho sabe o que eu tô falando. Eu gostava de ir fazer para ajudar, porque minha mãe, a gente tinha as coisas com dificuldade, e minha mãe ensinava isso pra gente. Nossa casa era casa muito humilde, mas o chão era aquela cera vermelha limpa. Minha mãe pegava um pano, que normalmente eram blusas velhas, meus irmãos, a gente sentava assim, um ia puxando o outro, brincando de carrinho. As panelas, a minha irmã lavava e botava no sol, aquele brilho vinha nas panelas. E a gente era assim. Então a minha infância foi bem assim. Não tínhamos festas, não tínhamos presentes caríssimos, não tínhamos nada, mas tínhamos assim o essencial para a gente sobreviver. O essencial era o estudo, a alimentação, o amor que meu pai e minha mãe davam do jeito deles. E isso me fez amadurecer muito rápido, muito, muito. Eu sou a caçula com a cabeça de velho, como eles falam. Eu sou a chata que quando eles começam a beber, eu falo assim, não, para, não sei o quê. Teve um dia, acho que tem uns 2 meses atrás, a gente foi fazer um churrasco aqui no quintal da minha mãe. E eu escrevi no papel ofício, à mão, assim. Estamos em família. Almoço em família é proibido. Falar de política, de futebol e de religião. Precisamos